segunda-feira, 11 horas da manhã, e nós estamos aqui com aquele compromisso que nós temos todas as semanas. Hoje vamos falar de um tema muito importante. Eu recebo novamente o Dr. Alan Ost, médico dermatologista, e vai falar aqui do Ultraformer 3. Você já ouviu falar? Vamos conhecer? Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor, o Ultraformer 3 está fazendo sucesso nos consultórios. Por quê? O Ultraformer 3 está bombando mesmo, né? É um aparelho de ultrassom micro e macro focado, porque ele não dói. Acho que em primeiro lugar é o sucesso dele por ser indolor, um tratamento muito tranquilo para o paciente. E ele vai tratar gordura localizada, flacidez, tanto do rosto quanto do corpo. Então é um aparelho que é meio tudo em um e indolor, muito tranquilo de fazer. Não é um injetável, né? É um aparelho que vai dar uns disparos na pele, tratando várias regiões aí do corpo. Bom, olha só, já falou de algo que interessa, redução de gordurinha localizada. Agora, quando a gente fala em face, porque o corpo tudo bem, mas na face, quais são os procedimentos, por exemplo, de face? Porque dá para fazer também aquela redução de gordurinha, mas tem alguma outra técnica que pode ser utilizada? Tem. Na face, os pacientes pedem muito pela papada, incomoda demais, então tem um protocolo exclusivo da máquina que é para essa região, da papada e do pescoço, e bastante pela flacidez, né? Vai passando aí, a partir dos 30 anos, a gente começa a perder muito colágeno, né? E aqui perde o contorno, então é um protocolo bem pedido. As mulheres pedem mais a papada? Homens e mulheres, porque o homem gosta muito de definir mesmo a mandíbula, né? Então, um protocolo bem pedido por eles também, e as mulheres para flacidez também, estímulo de colágeno do rosto e da papada. Doutor, a gente fala muito em harmonização facial. Ele chega a dar esse efeito de harmonização facial? Não, eu não gosto muito desse termo não, que acaba sendo meio pejorativo, né? Acaba ficando uma coisa meio artificial, todo mundo meio quadrado. Eu gosto de tratar cada um, né, com suas particularidades, né? Mas ele vai realçar o que o paciente tem de bom e vai esconder o que está incomodando. Então, essa é a proposta aí do aparelho mesmo. E quantas sessões são necessárias para fazer, por exemplo, um tratamento na face e quantas no rosto? Ou isso depende muito do procedimento que vai ser realizado? Depende de cada uma. Geralmente, os protocolos são de 3 sessões, uma a cada 30 dias, que a gente já começa a ver os resultados. Tanto na face quanto no corpo? Quanto na face quanto no corpo. Geralmente, até na face, se é uma gordurinha, uma papada menor, dá para ver até no mesmo dia. Fez, a gente faz o antes e depois e já vê que melhorou a papada. Que ela diminuiu, que já está mais marcada, bem legal. A gente está falando de um procedimento que mexe muito com a autoestima, né? Isso mesmo. Imagina a pessoa chegar no consultório, porque acaba fazendo uma transformação. E eu vejo que as pessoas, mulheres e homens, se incomodam muito com a papada. E não precisa fazer cirurgia, corte, procedimento invasivo, se tem tecnologias hoje que auxiliam nesse tipo de tratamento, né? Exatamente, Duda. Também faz parte do sucesso dele, né? O paciente fica lá, não dói, né? E é super tranquilo de realizar e vai ter um resultado satisfatório. Claro que tem que saber avaliar cada paciente, ver quando vai indicar realmente. Não vai ser para uma obesidade aí, mas para uma gordurinha, uma pochetinha que a gente fala aqui na barriga, flancos, interno de coxa, culote é bem procurado também, vai resolver. Eu ia falar exatamente isso. Qual é a contraindicação? E a pessoa entender que não é utilizado para emagrecimento. A gente está falando de uma queima de gordura localizada, mas a gente não está falando de emagrecimento através do procedimento. Como que funciona, no caso, esse procedimento? E se a pessoa, por exemplo, ela faz, quanto tempo depois ela precisa repetir? Porque muitos procedimentos como esse, a pessoa precisa repetir depois de um tempo. Isso. Ele atua assim através de micropontos de coagulação onde eu vou disparar. Então, eu vou disparar aqui no braço. Daí ele vai reduzindo aí essa medida. Os pacientes relatam um choquezinho. Dor acaba não tendo, não. As contraindicações vão ser gravidez, né? Não pode fazer quem é grávida. A gente não pode fazer nada. Quase nada, por causa, né, do baby aí. Quem toma anticoagulante também é bom evitar. E pessoas com doenças autoimunes, como psoríase, lúpus e outras de outras áreas também não é indicado fazer. Agora eu tenho uma curiosidade, sabe por quê? A gente vê muitos casos de pessoas que chegam até a óbito, em alguns casos, por esconder informações na hora da anamnese, né, doutor? Então é muito importante, gente, porque assim, a vaidade, ela pode levar você a ter uma saúde totalmente prejudicada de algo que estava totalmente saudável. Tem que tomar muito cuidado. Então a anamnese, que é aquela ficha que você preenche contando o seu histórico de saúde, é muito importante. Não deixa a sua vaidade ser maior que a sua preocupação com a sua saúde. O médico está falando aqui que é contraindicado. Quando eu brinquei que gestante não pode fazer nada, mas tem que fazer, tem que curtir esse momento, depois faz, depois se cuida, depois vê o que realmente você pode fazer. Doutor, quanto tempo dura, de quanto em quanto tempo a pessoa precisa retornar? Essa pergunta é bem feita aí, né? Depende de cada pessoa. Se a pessoa realmente já tem um hábito de vida saudável, faz atividade física, já treina, já se cuida, vai durar um tempo bem longo, em torno de 1 ano, 2, daí que vai repetir. E eu sempre explico que nem precisa repetir o protocolo completo, faz uma sessão, não faz as 3, né?
eu falo, o aparelho não é milagroso. Sim, Então não lógico. depende só de mim. Então, Tem a manutenção do paciente também se cuidar, né? Isso, eu falo, tem que se cuidar também, comer certo, fazer atividade física é um conjunto para ter o resultado final desejável, né? E o paciente ficar satisfeito. Mas é um procedimento que dura, né? Um ano, Dura chega a um ano. até mais, na Tá verdade. certo. Doutor, obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vindo à Saúde Você. Obrigado. E para falar de um tema importante, porque as pessoas estão vaidosas, né? E agora na pandemia, eu acho que tá todo mundo vendo defeito em tudo, né? Tá, eu todo acho que mundo na caçando pandemia defeito. aumentou. É, isso aí. Então volte mais vezes pra gente trazer Com temas certeza. importantes. E agora, vocês, antes de falar com o próximo convidado querido, Dr. DeCarton, eu quero que você ouça esse recado que eu tenho pra você. As emoções podem influenciar na sua qualidade de vida. E pensando nisso, o Saúde Você lança sua primeira linha de cosméticos. Agora você pode curtir momentos especiais com os óleos essenciais Saúde Você. Promoções de bem-estar, sensação de conforto e até aquele momento de relaxamento. São várias opções de óleo essencial puríssimo que você pode usar no seu dia a dia. Além disso, você pode manter a sua pele super hidratada com o Hidrata Saúde Você. Com apenas 3 gotas no Hidrata Saúde Você, você terá o cheiro do seu óleo essencial e os seus benefícios para usar numa massagem, naquele momento de relaxamento, auxilia até na qualidade do seu sono. E tem mais! De presente em todos os nossos kits terá a minha fragrância Duda Rodrigues, aquela que eu uso no meu dia a dia. Então prepare-se para receber o melhor produto do mercado com a qualidade que você merece. Quer saber mais? Acesse o nosso QR Code e não deixe de curtir momentos especiais com os óleos essenciais Saúde Você. É isso aí, aproveita essa dica. Olha só, óleos essenciais Saúde Você by Duda Rodrigues. Não é medicação, mas vai garantir que você tenha relaxamento, conforto e qualidade de vida. Pegue a câmera do seu celular, aponte aqui no QR Code e saiba mais informações. Porque agora nós vamos continuar falando de saúde com ele. Meu médico, meu amigo, Dr. DeCarton Vitor. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite para estar aqui novamente conversando com você. Sempre. Ai, gente, ele é tão querido por toda a equipe de produção, pela minha família. Doutor, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Saúde Você. E hoje, para falar de um tema que o senhor já sabe que eu tenho, porque eu vivo fazendo telemedicina nesse momento de pandemia. Nós vamos falar sobre arritmia, que assusta muito as pessoas ainda, né? O que são as arritmias, doutor? Olha, realmente, Duda, é um termo que assusta, né? Quando a gente ouve falar de arritmia, vem sempre aquela conotação negativa. A gente lembra de uma tia que teve uma arritmia e que morreu, um avô Só se associa coisa ruim, né? coisa ruim. Mas quando a gente fala de arritmia, a gente está falando de qualquer alteração elétrica do coração. Então existem arritmias que são benignas, Duda, tá? Tem arritmias que a gente teve, eu tive, você teve, durante a infância, tá? Que é a arritmia sinusal respiratória. O que acontece? O coração da criança está num processo de maturação constante, então quando ela respira, puxa o ar, o coração acelera um pouquinho. Quando ela expira, o coração desacelera. Isso não é uma doença, é uma característica do coração, mas é uma arritmia. Então existem sim arritmias que são benignas, que a gente tem durante o dia a dia, sem que isso se reflita em qualquer tipo de doença, em qualquer tipo de risco de vida para a gente. Agora sim, tem aquelas arritmias que são mais graves, que aí denotam também a necessidade de um cuidado maior. Doutor, a gente está falando de arritmia, então assim, tem alguns sintomas que normalmente eles geram, e tem o caso, por exemplo, outro dia eu fui no consultório do doutor, e ele olhou pra mim, gente, é uma coisa impressionante. O médico, quando é bom, ele olhou pra mim e falou: Duda, deixa eu só dar uma medidinha. Duda, você tá com um descompasso, você tá com arritmia cardíaca, lembra? Sim. E eu tava super bem, tava indo gravar, então eu tava sintomática. Mas também pode dar sintomas? Pode dar sintomas. E curiosamente, Duda, os sintomas mais comuns são esses, tá? Às vezes o paciente ele tem uma sensação de que o coração ficou um pouquinho descompassado, parece que falha um batimento, ou o batimento chega um pouquinho depois, não necessariamente indica uma arritmia grave, tá? Pode ser o que a gente chama de extrasístole, que é um batimento que chega um pouquinho mais cedo. Outro sintoma muito comum disparado, se chama palpitação, aquela sensação do coração acelerado. Quando a gente está fazendo uma atividade física, está praticando algum esporte, é normal, o coração da gente, quando para ali de fazer atividade, a gente sente o coração pulando ali dentro do peito. Sim. Isso é ok, né? E, claro, dentro de um contexto fisiológico. Agora, claro, se eu estou no trabalho, se eu estou em casa, estou almoçando, estou em repouso, sem fazer nenhuma atividade mais extenuante, e eu sinto essa sensação de palpitação, aí sim a gente pode estar diante de um quadro de arritmia. E pode ter também sintomas como tontura e sintomas mais deletérios, como é o caso do desmaio.
Agora, a gente está falando de sintomas, mas a gente vai falar de doenças mais graves, como, por exemplo, um AVC. Uma arritmia, ela pode levar a um AVC? Olha, infelizmente pode, tá? Então é um dos sintomas do AVC. Exato. Tem uma arritmia em particular, tá, Duda? Chamada fibrilação atrial. Toda vez que a gente está atendendo um paciente com AVC, que é o famoso derrame ali no pronto-socorro, a gente sempre faz um eletrocardiograma para investigar a possibilidade de ser justamente essa arritmia. O que acontece? A fibrilação atrial ela é muito comum em pacientes hipertensos, diabéticos, com o avançar da idade, e ela aumenta o risco de se formarem trombos no coração, aquela famosa trombose. Então, quando um trombo desse escapa ali do coração e vai para a circulação, um dos sintomas que ele pode gerar, infelizmente, é o quadro de AVC, o quadro de derrame. E como que faz o diagnóstico de uma arritmia, doutor? Perfeito, a partir do exame clínico, da anamnese, mas claro, a gente vai utilizar também alguns exames de imagem, como é o caso do eletrocardiograma, que tira uma foto ali da parte elétrica do coração naquele momento que o paciente está com sintomas. A gente pode utilizar também o Holter, pode utilizar o teste ergométrico, aquele famoso teste da esteira, para observar se durante a atividade física surgem arritmias, e em alguns casos a gente utiliza também um exame chamado Looper, que o paciente fica sendo monitorizado por um período maior, às vezes até 15 dias. E como tratar essas arritmias? Perfeito. Olha, o tratamento ele passa pela mudança de estilo de vida, tá? Quem é sedentário precisa fazer atividade física, quem é tabagista precisa cessar o tabagismo, e quem tem uma alimentação inadequada precisa cuidar mais da alimentação, tá? Lembrando que uma das causas de palpitação, de arritmias, é justamente a doença do refluxo gastroesofágico. É necessário também cuidar melhor do sono. Síndrome da apneia obstrutiva do sono pode levar a arritmias, tá? Inclusive a fibrilação atrial. A gente vai utilizar também medicamentos que são os antiarrítmicos e em alguns casos particulares, em algumas arritmias, a gente faz um procedimento que é a ablação, procedimento semelhante ao cateterismo. Que muda é que a gente vai acessar todo o mapa elétrico do coração e vai desativar aquela arritmia. O importante é nunca encarar como normalidade, né, doutor? Aconteceu alguma coisinha, percebeu algo, corre para o pronto-socorro, procure o cardiologista e faça exames preventivos sempre. Doutor, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, viu? Obrigada, doutor. Imagina, eu que agradeço. E vocês continuem acompanhando Saúde Você aqui na TV Caras todas as segundas-feiras. E não deixe de apontar a câmera do seu celular para o QR Code. Te espero na próxima segunda.